Olá, eu sou Isauro Amorim e este é o Azen, um produto revolucionário que tem como objetivo inserir a espiritualidade nos negócios. Chegamos no final do mês, depois de uma jornada de muita informação, foram 4 vídeos maravilhosos, 4 semanas de muito comentário, muito compartilhamento, muita informação bacana para todos nós. Logo, nós vamos fechar o mês com chave de ouro, falando de um tema muito importante. O tema de hoje é: consumo traz felicidade? Você que está aí do outro lado, que está me ouvindo agora, qual que é a sua opinião com relação a esta informação? Para você, o consumo traz felicidade? Veja, o consumo é uma coisa estudada no mundo todo, na Grécia, no Brasil, em toda a parte do mundo. É estudado o conceito do consumo baseado no desejo das pessoas, nas vontades, nas preferências, né? O liberalismo, por exemplo, ele vai lá e coloca 3 fatores importantes para que as pessoas consumam cada vez mais, na tentativa, por exemplo, da busca da felicidade. Quando a gente fala, no caso do liberalismo, ele fala que uma das coisas importantes é a formação ou pela influência das pessoas, né? As pessoas são influenciáveis, tanto pelos desejos quanto pelas pessoas. Depois ele diz também que as informações, uma das coisas que mexe muito com a humanidade é porque a informação é dispersa, cada um pensa de um jeito, cada pessoa tem a sua forma de pensar, tem o seu jeito, né? E por último ele diz que o que faz feliz uma pessoa não faz feliz a outra. Esta é a visão liberalista da coisa. Se a gente for lá na Grécia, ele fala que o consumo dá status, é a questão de poder. Então, quanto mais as pessoas consomem, mais poder elas têm. Então, essa é a ideia. Então, cada um arruma uma forma para consumir cada vez mais. Mas o fato é que consumir, comprar coisas, não traz felicidade para ninguém. Não é, na verdade, não é que não traz felicidade, te faz feliz, mas não é a ferramenta mais importante para nos trazer a felicidade. Até porque tem as pessoas que consomem de forma inadequada, como por exemplo, aquele pessoal que compra tudo que vê na frente, né? Vai comprando, quando acontece a necessidade premente, ele não tem o dinheiro para comprar. E aí traz uma infelicidade. Poxa vida, se eu tivesse economizado um pouco mais, agora não estava passando por isso. Outros falam assim, eu vou comprar parcelado, né? Compra em 4, 5, 10 vezes. Tem gente, por exemplo, que compra roupas parceladas. Compra roupa em 3, 4, 5, 10 vezes. Este é um tipo de produto, por exemplo, que não deveria ser comprado parcelado. Tem gente que comete um absurdo de comprar comida parcelada. Gasolina parcelada. Imagina, pense você, foi criado no brasileiro a cultura do parcelado. Tenho certeza que na sua família, nos seus amigos, você tem pessoas que cometem esse tipo de gafe. A gente tem que comprar parcelado se for comprar bens duráveis. E mesmo assim, não é bacana comprar parcelado. Imagine que você vai comprar uma casa, por exemplo. Se você for comprar uma casa parcelado, que é a forma do brasileiro comprar casa, você paga 2 casas quando termina de pagar a casa. Seria muito mais interessante você guardar o dinheiro, poupar o dinheiro, que em menos tempo você compraria a casa do mesmo valor e mais. Ainda teria muito dinheiro guardado. Inclusive pagando aluguel, viu? Hoje já existem muitos economistas que estudam todo esse processo, né, da questão do parcelamento, e dão dicas maravilhosas. Então, o tema de hoje é para falar disso, é para a gente falar dessa questão do consumo. Será que é isso que traz felicidade para a gente? Será que é consumir, comprar vários tipos de coisas? No caso das meninas, né? Quando vai ao shopping, é uma tortura, né? Porque vai comprar mesmo e não está nem aí. Quando fala de sapato e bolsa, por exemplo, a relação das meninas com sapato e bolsa é uma coisa absurda. Não é assim? Então veja você, nós vamos estudar sobre isso neste último vídeo do mês de outubro.
Tenho certeza que vai ser um vídeo impactante e que a gente vai levar para casa muita informação bacana, ok? Então vamos lá, vamos entender isso. Primeiro, já sabemos que não é por aí. O consumo, a gente fica feliz sim quando compra, mas o que traz felicidade na verdade é a gente comprar de forma consciente. É a gente saber que existe um momento para tudo e comprar com consciência é o que vai fazer a gente chegar lá. E por que eu estou dizendo tudo isso para você? Olha que interessante. Dentro do ser humano existe uma força oculta que o impele para frente. Seja ela para fazer coisas boas, seja ela para fazer coisas ruins. Este, vamos dizer assim, ímpeto do ser humano de fazer as coisas, né? Por exemplo, essa questão do impulso que leva a gente a fazer determinadas coisas. A maioria das pessoas, por exemplo, por causa desse ímpeto, compram, né, por impulso. E depois fica reclamando. Depois vem o arrependimento. Aí vem a infelicidade. Você fica 2 dias felizes, né, porque comprou aquela determinada coisa, principalmente quando compra parcelado. No momento que vem as parcelas para pagar, depois da 3ª, 4ª, 5ª, 6ª parcela, vem a infelicidade. E aí a pessoa passa a cometer uma gafe muito grande, que é deixar de agradecer. Veja você, a loja foi lá e te vendeu parcelado, e você passa a pagar reclamando a conta que você comprou parcelado. Isso, além de te trazer infelicidade, que é criar dentro de você a ingratidão. A ingratidão é das ferramentas que levam as pessoas ao fracasso. Caminhando mais um pouquinho aqui no texto, diz o seguinte: é a vontade de vencer, o desejo da aventura, o impulso imperativo que leva à ação, a ambição de poder e a vontade de criar ou realizar algo. A esta força dá o nome de ideal ou desejo. Então tudo que você faz, na verdade, está baseado no seu ideal. Qual que é o seu ideal? As pessoas que compram muita coisa, por exemplo, elas compram por causa do seu ideal. Tem gente, por exemplo, que tem o ideal do status, né, de mostrar para as pessoas que está muito bem, que é bem sucedido, etc, etc, por meio dos bens materiais. E desta forma saem comprando parecendo uns loucos. Quando chega no final do mês, descobre que o dinheiro que tem não é suficiente para pagar a fatura do cartão. E aí começa a pagar o mínimo, né? Tem coisa pior na vida de uma pessoa que pagar mínimo de cartão? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Como é que as operadoras de cartões ganham dinheiro? É exatamente quando você atrasa. Eles não ganham dinheiro quando você paga em dia. Pagar em dia para as operadoras de cartões é péssimo. Bom para o operador de cartão é aquele cliente que atrasa 10 dias, 20 dias, paga o mínimo do cartão no mês e no mês seguinte vai lá e quita a fatura. Este é o cliente bom para as operadoras de cartão, porque elas chegam a cobrar até 20, 25% de juro aí no chamado crédito rotativo, né? Quando você pega multa e etc, etc, chegam a estes valores. Então, este é o cliente bom, que é o cliente que atrasa 1 ou 2 meses, vai pagando o mínimo, e para as operadoras de cartões isso é fantástico. Você comete essa gafe aí? Veja você, tem que tomar cuidado com esse seu desejo, com esse seu ideal, porque se ele não for medido da forma correta, se você não souber aquilo que é bom para você verdadeiramente, você vai fazer bobagem. E a partir daí, aquilo que poderia ser uma felicidade, passa a ser uma infelicidade. Qual que é o segredo? É fazer igual as pessoas de países desenvolvidos, que não compram a prazo, né? Por exemplo, o japonês é um caso. A maioria dos japoneses não compram a prazo. Como é que eles fazem? Ele quer comprar algum bem durável. Eles poupam o dinheiro por um período e vai lá e pagam à vista, ainda paga com desconto, ainda sobra dinheiro. Então esta é uma cultura bacana para nós aqui pegar e seguir. É assim que a gente deve agir com relação a comprar. A gente tem que comprar aquilo que nos deixa feliz, na verdade, aquilo que nos dá vontade de fazer. Mas tudo isso tem que ser feito com bom senso, tem que ser feito de forma boa, né? De forma que não vai criar problemas futuros, porque o consumo exacerbado, o consumo exagerado, normalmente traz consequências graves. A maioria das pessoas que são pobres porque não sabem lidar com dinheiro. E dinheiro é um cara estranho, dinheiro não aceita desaforo, viu?
Dinheiro ou você usa ele de forma correta ou você usa de forma incorreta. Você que sabe, mas o fato é que se não usar direito, a conta virá para você e não é barato, com certeza absoluta. Continuando aqui, o importante não é a quantidade e a grandeza das realizações, mas a intenção do resultado obtido. Quando você for comprar qualquer coisa, é importante você fazer uma reflexão. Eu vou comprar isso por quê? Eu realmente necessito? Isto realmente é bom para mim? E você tem que fazer uma pergunta mais importante ainda quando você vai comprar qualquer coisa, seja ela qual for. Isso é bom para a minha família? É bom para as pessoas que estão ao meu redor? Não vai causar prejuízo para ninguém comprar? Por exemplo, imagine que você foi numa dessas lojas chique aí, que tem bolsas até de 10, 15, 20 mil reais, e você fala assim, olha, eu vou fazer uma compra bacana aqui, e você dá um cartão poderoso, tem lá uns 100 mil reais de limite, e fala assim, eu vou fazer aqui a minha compra de final de ano. E aí você parcela lá uns 60 mil reais na sua compra. Será que você pensou no teu filho, se você tiver, né? No teu marido, no caso da esposa, né? No caso do esposo, na sua esposa? Será que essa compra não vai causar um prejuízo para a receita familiar? Será que não vai comprometer o orçamento familiar? E daí aquilo que eu estou dizendo, aquilo que poderia ser uma felicidade, passa a ser uma infelicidade. Sabe por quê? Porque você vai ter lá um monte de parcelas para pagar, vai comprometer o orçamento familiar, e aí as pessoas vão começar a cobrar, porque vai faltar algumas coisas básicas, por exemplo, e então aquilo que momentaneamente deixou você feliz, vai passar a trazer uma infelicidade muito grande, não só para você, mas para toda a sua família. É por isso que tem que pensar antes de comprar. E é desta forma que a gente diz que o consumo não traz felicidade. Se ele for feito de forma consciente, pode trazer. Mas se for feito de forma errada, pode trazer também infelicidade. Olha que interessante. No mundo de Deus, a grandeza de uma descoberta ou invenção não conta, mas sim como isso, olha bem, mas se com isso a pessoa beneficiou a sociedade. Então, no mundo de Deus, qualquer coisa que você vai fazer, seja lá comprar, inventar, criar, o que você quer fazer, qualquer que seja a atuação, ela só vai ser uma ação benéfica se tiver como objetivo beneficiar o maior número possível de pessoas. Concorda? Aí eu lhe faço uma pergunta: o consumo exagerado, de forma inconsequente, será que está beneficiando o maior número possível de pessoas? Ou será que está beneficiando apenas uma pessoa, que é o lojista, né? Nada contra, né? Temos que comprar para que as lojas continuem vendendo cada vez mais, dando cada vez mais emprego. Se tudo isso que você está fazendo está melhorando a vida de outras pessoas lá e da tua família, está sendo criado um problema, então esta observação tem que ser feita, essa análise tem que ser feita. Não está cumprindo o papel que é ajudar o maior número possível de pessoas, porque eu não posso ajudar o outro lá de fora se eu não estou conseguindo ajudar o de dentro. Eu não posso fazer coisas boas para as pessoas de fora e deixar a minha família com dificuldade. Esta é a ideia. Então, quando a gente faz qualquer coisa e que a gente não pensa na família, o preço a pagar é muito alto. O preço que você vai ter que digerir é muito difícil. E principalmente a cobrança que virá para cima de você. Então é importante pensar melhor na hora que for tomar qualquer ação, principalmente quando estiver pensando em comprar. Aí você pergunta, mas o que tem isso a ver com a espiritualidade? O que tem a ver comprar com a espiritualidade? Já que todo o programa do Azen, né, é a prosperidade por meio da espiritualidade. Ora, isso tem tudo a ver. Quando você compra de forma errada, quando você compra de forma inconsequente, sem pensar nas pessoas, principalmente as pessoas mais próximas de você, você está cometendo a gafe do descuidado, né? E quando você não tem cuidado com a sua família, você está desagradando a tua espiritualidade. Um ser humano verdadeiramente espiritual, ele pensa na hora de fazer qualquer coisa, principalmente na sua família. E é assim que é. Então, quando a gente precisa tomar qualquer decisão, é importante pensarmos nas pessoas que a gente mais gosta, para que a gente possa tomar decisões boas, decisões
corretas, decisões que sejam de fato para melhorar não só a sua família, você mesmo e as demais pessoas. Então tem que ser bom para todo mundo. Esta é a ideia. Então comprar é muito importante. Comprar de forma equivocada já não é tão bom assim. Pode trazer consequências terríveis para você. Você deve conhecer algum amigo seu, alguma vizinha tua que compra demais. E aí o que acontece? Sofre para pagar os boletos, vai viajar, viaja parcelado. Imagine você, pense na sua cabeça aí, se você conhece gente assim. Eu tenho certeza que você não é assim, mas você deve conhecer pessoas que fazem coisas do tipo. Eu vou viajar, por exemplo, de final de ano. Vou fazer uma viagem para a Europa, vai custar lá 50 mil reais. Eu não tenho dinheiro, vou lá e parcelo em 24 vezes no cartão de crédito. Você já viu pessoas que fizeram isso? Esse é o maior absurdo que um ser humano pode cometer. Comprar parcelado para o lazer é de doer, concorda ou não? Como diz o outro, é de lascar. É uma pessoa que com certeza não pensa. A gente só viaja quando pode viajar. Se você tiver que viajar parcelado, é porque você não pode. É porque você não tem dinheiro para tal situação. Portanto, não deve ser feito desta forma. Já que você quer parcelar a tua viagem, faz diferente, programa a sua viagem. Porque se você programar, primeiro, vai custar pelo menos 20 vezes mais barato. Imagina o seguinte, já que eu falei para a Europa, imagina que você quer viajar para a Europa no ano que vem. Nós estamos agora no mês de dezembro, você quer viajar dezembro do ano que vem. Se você fizer um pacote hoje, 12 meses antes, e começar a pagar hoje, você vai pagar pelo menos 50% menos que você pagaria no dia para fazer essa viagem. Detalhe, quando chegar no dia da viagem, você já pagou, está tudo pago, pagou mais barato, economizou e não ficou com dívida. Esta é a forma bacana de pensar. Eu vou dar um outro exemplo nesta questão do consumo que não traz felicidade. Vou contar para você a história de dois vizinhos meus, que eu vou chamar de vizinho A e vizinho B. Por que eu vou chamar de vizinho A e vizinho B? Porque eu não tenho autorização para falar o nome deles aqui, são meus amigos. É claro que ao contar essa história aqui, eles vão saber que eu estou falando deles, mas não vou citar o nome deles para vocês. O A é um cara que é gerente de banco, é um cara que tem um bom salário mensal, salário muito bom mesmo. Só para você ter uma ideia, a diferença de salário entre os dois, por exemplo, entre o vizinho A e o vizinho B, é de mais ou menos 20 vezes mais o que cada um ganha. Então, por exemplo, o cara que é o A, que é gerente de banco, ganha 20 vezes mais do que o vizinho B, que trabalha um operário de uma fábrica aqui em São Paulo. Pois bem, só que olha que interessante, o vizinho A, que tem um salário 20 vezes maior, ele mora de aluguel. Até hoje, tem um carro bom, viaja para tudo que é lugar, mas mora de aluguel. O vizinho B, que ganha 20 vezes menos, também tem um carro para andar, não é o mesmo carro do vizinho A, e tem um detalhe importante, a casa dele é própria. Ele mora na casinha dele, e é boa a casa, inclusive. Então veja bem, é uma pessoa mais equilibrada. Qual que é a diferença entre os dois? A diferença é que um pensa na hora de gastar e o outro não. Um economiza e o outro não. As pessoas, quanto mais ganham, mais gastam. Quanto mais dinheiro você dá para as pessoas, mais elas gastam. Aí está o segredo. A maioria das pessoas, elas não sabem lidar com dinheiro. Tanto é verdade que se não tiver uma pessoa para gerenciar, elas morrem na praia. Chega uma hora que elas não têm mais dinheiro. Sabe por quê? Porque tudo que pega, gasta, e normalmente gasta de forma não muito adequada. Eu espero que essa história do vizinho A e do vizinho B ajude você nas suas tomadas de decisões. Então veja, volta a repetir, o vizinho A tem salário 20 vezes maior do que o vizinho B. Porém, o vizinho A vive com dificuldade, vive reclamando, dizendo que está com dificuldade aqui, dificuldade ali, e nem casa para morar tem, mora de aluguel. O vizinho B, que ganha 20 vezes menos, não reclama de nada, tem uma vida estabilizada, apesar do pequeno salário que ganha, tem a casa para morar e tem o carrinho para andar com a sua família. Isso é para a gente pensar. Olha bem, quem é mais feliz? O vizinho A, que ganha 20 vezes mais, ou o vizinho B, que ganha 20 vezes menos?
Eu digo a você com certeza absoluta que neste caso esses meus dois amigos, porque eu conheço de perto os dois, o mais feliz é o vizinho B, que ganha muito menos. Por quê? Ganha menos, mas vive tranquilo. O outro ganha muito mais, mas vive atormentado porque gasta mais do que ganha. Detalhe importante, informação importante para você. Você que está me ouvindo agora precisa guardar pelo menos 10% do que você ganha. Se você fizer isso, você vai longe. Pensando espiritualmente dizendo, olha que interessante. Se você deseja fazer algo na vida, nunca pense somente em autoafirmar-se. Pense nos outros e haja. Qualquer coisa que você vai fazer, antes de fazer, pense à sua volta. Pense no todo. Pense se o que você vai fazer vai beneficiar o maior número possível de pessoas. É assim que age um homem bem-sucedido. É assim que age uma mulher bem-sucedida. Qualquer ação está pensando no todo. Se vai comprar alguma coisa, pensa no todo, porque a partir daí você vai fazer compras mais conscientes, compras mais adequadas, que vai te realmente trazer a verdadeira felicidade. Sabe por quê? Porque você faz de forma correta, ok? Pense nisso. Continuando. Se não estiver certa a sua escolha, ore. Veja bem, se você for comprar qualquer coisa, antes de comprar, se você não estiver 100% certo, ore. Assim, Deus, oriente-me para que eu possa encontrar o caminho certo para manifestar minha capacidade, a fim de servir aos outros em primeiro lugar. Quando você for comprar qualquer coisa, pense se a tua família está feliz com a tua compra. Essa é uma maneira muito bacana de evitar que você faça bobagem. Pense lá, será que a minha família está feliz? Será que eles vão gostar dessa atitude minha, desse meu consumismo? Será que essa minha forma desordeira de fazer as coisas está deixando a minha família aqui feliz? O autoconsumo, se for feito de forma inadequada, traz consequência gravíssima para a família. Continuando aqui, outra coisa que você tem que fazer é, quando você pensa nessa questão de comprar, se traz felicidade ou não, você precisa saber qual que é a capacidade que você tem e que impulsiona você a fazer as coisas. O que te move, o que te impulsiona, por que você faz determinadas coisas. É importante você fazer essa reflexão. Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim, pessoal. Toda vez que a gente vai fazer qualquer coisa, seja boa ou ruim, tem que pensar o que move a gente, o que impulsiona a gente. Comprar é um negócio bom, é algo fantástico, eu adoro comprar também, quem não gosta? Só que comprar de forma errada não é bom, porque vai fazer mal para a família, vai fazer mal para você mesmo, porque vai te trazer infelicidade depois, vai ser uma felicidade momentânea. Quando você pensa nessa questão do consumismo, tem que pensar se tudo que você está fazendo, se amanhã você vai estar feliz, se daqui a 10 anos você vai estar feliz, se daqui a 2 anos você vai estar feliz. Esta é a ideia. Eu garanto a você que se pensarmos desta forma, a gente vai mais longe. Pensando nessa questão da capacidade, olha o seguinte. Você deve utilizar a capacidade que impulsiona para o bem-estar da humanidade, porque foi esse o motivo pelo qual Deus o dotou de capacidade. Quando a gente pensa em comprar algo, gastar dinheiro, ir ao restaurante caro, por exemplo, temos que pensar se esta nossa ação não vai criar uma consequência futura. Nada contra ir no restaurante caro, viu, pessoal? É bom ir nesse lugar de vez em quando, para a gente perceber que existem muitas pessoas ricas, inclusive. Mas se você não tem a condição de estar lá sempre, é um problema para você. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm a mania de grandeza, Por exemplo, tem pessoas que toda semana vai em restaurante do tipo de gastar lá R$500 por pessoa para comer. A mesma comida que você pode comer em algum lugar, paga lá R$50, até menos. Mas só pelo glamour do lugar onde você está, do restaurante onde você vai lá para mostrar que tem grana e vai lá e paga. Nada de errado, viu? Está tudo bem se você tem muita grana para fazer isso. Mas mesmo as pessoas que têm muita grana para fazer tudo isso, eu aconselho fazer uma reflexão. Será que na tua família não tem gente necessitada? Será que se você, ao invés de, por exemplo, 10 vezes num restaurante desse por semana, se você fosse 1 ou 2 vezes por mês,
e pegasse essa grana e doar para teu parente mais necessitado, será que não seria mais interessante? Você que é milionário, já parou para pensar nisso? Será que essas tuas ações estão sendo boas para todo mundo? Pense nisso. Toda vez que você for fazer qualquer coisa, faça 4 perguntas para você. Por exemplo, eu quero ir 10 vezes por mês num restaurante desses caras. Vou gastar R$1.000 em cada refeição para mim e para minha esposa. A pergunta é, será que eu estou fazendo correto? Será que essa minha ação não está criando problema para outras pessoas? Será que isso não causa prejuízo para ninguém? Será que está de acordo com o meu eu divino? Será que vai melhorar a minha vida para que eu possa expressar Deus de forma melhor? Pense nisso. De repente você não está adequado nessa questão. E quando realizar algo de útil à sociedade, ouvirá uma voz que dirá dentro de você, muito bem, você tomou a decisão correta. Você já ouviu isso alguma vez? Quando você fez alguma coisa, você já ouviu essa voz que falou com você, olha, parabéns, você fez algo fantástico, essa tua atitude foi maravilhosa. As tuas atitudes, principalmente no momento de comprar, toda vez que você compra, você ouve essa voz interna que fala com você dessa forma? Olha só, se você não está ouvindo, eu aconselho você fazer uma reflexão. Eu aconselho você reflexionar nas suas ações, para ver se você está ou não adequado com a lei da prosperidade. É importante a gente pensar nas nossas ações e verificar se cada uma delas a gente consegue ouvir o ideal interno que diz, olha, você é o cara, você está de parabéns, tomou a atitude correta. Se todos nós pensarmos dessa forma, nós vamos ter um mundo mais feliz, um mundo mais tranquilo. Sabe por quê? Porque a gente vai fazer tudo pensando no maior número possível de pessoas, sempre pensando no todo, e a partir daí nós vamos ter mais sucesso. Continuando aqui, eu vou falar para você agora, vou dar 4 dicas importantes para você da economia do capitalismo natural, porque esta economia é a economia que deve ser adotada por todo mundo. Quando você tem um capitalismo, que ele seja natural, que seja bom para todo mundo, que ele seja adequado para todo mundo. E a primeira dica é a seguinte, primeiro, a utilização do capital natural significa que é preciso utilizar a natureza. Falando de modo mais compreensivo, a necessidade de utilizá-la, reconhecendo o valor natural intocado pela mão humana. Aqui cabe uma adequação. Na minha opinião, tudo tem que ser adequado, tempo, pessoa e lugar. Até outro dia, a gente pensava em antropocentrismo, né? Onde colocava o homem como centro da Terra, como centro de tudo, não é verdade? Mas se a gente pensar em mundo verdadeiro, em mundo natural, nós temos que pensar que eu e a natureza sou um só. Que eu e o universo somos um só. Que eu e você somos um só. A partir daí, a adequação correta seria a seguinte, é a seguinte, Deus, natureza e homem. Homem está em terceiro lugar e veio nesta vida para reinar. Veio aqui como imagem e semelhança de Deus para usufruir de tudo que é bom nesse planeta maravilhoso. Mas para isso, precisa respeitar, por exemplo, a Mãe Terra, respeitar as coisas naturais, os recursos naturais, por exemplo, o ar que você respira, a água que você toma, porque tudo isso vem de forma natural, de forma abundante, porém, se não cuidar direito, finita. É importante que tenhamos esse tipo de pensamento. E quando nós compramos de forma exagerada, de forma por impulso, comprando com gastos exagerados, nós estamos denegrindo a natureza. Sabia? Porque tudo que você compra a mais, que não deveria e que joga fora quando há desperdício, você está denegrindo a natureza. Portanto, é importante saber utilizar o capital natureza. O segundo é melhorar o meio de produção dos recursos naturais. Quando você pensar em comprar qualquer coisa, dê uma olhada como esta coisa é produzida. Como, por exemplo, se você vai viajar, antes de viajar, pesquisa como é que é o lugar que você vai, para quando você for se alimentar, por exemplo,
você se alimentar de produtos que são produzidos no local onde você está. Sabe por quê? Quando você alimenta desta forma, você vai ter menos, vamos dizer assim, trabalho para que esse alimento chegue à sua mesa. Por exemplo, não vai ter que andar de navio, de avião, que polui o ar, por exemplo. Então, quando você pega o produto para alimentar, que é do lugar, é nativo do lugar, o manuseio é mais barato e mais econômico para a natureza. Não vai ter menos deslocamento. E desta forma, você está fazendo uma compra boa, uma compra consciente e uma compra que respeita a natureza, que respeita o capital natural. Olha que interessante. Terceiro, eliminar o desperdício. Desta forma, é preciso usar todas as coisas como recurso natural. Se você pensar que tudo que você faz tem impacto na natureza e que os seus netos, bisnetos ou tataraneto amanhã vai pagar a conta, é lógico que você vai fazer de forma diferente. Porque você tem a informação. Agora, quando você é ignorante, você sai fazendo de qualquer jeito, sem pensar. As pessoas que têm muito dinheiro, muitas delas, não pensam, simplesmente fazem. E é por isso que há aquela máxima que diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no céu. Veja, isso na verdade é mentira. Quem não entra no céu é pobre porque está em desacordo com a vontade divina. Mas por que surgiu essa expressão? Porque existem os ricos ignorantes, Existem aqueles que só pensam neles, aqueles que são egoístas, que não está nem aí com as demais pessoas. Só porque ele tem dinheiro, ele acha que ele pode fazer tudo o que ele quer. Nada contra a riqueza, quanto mais dinheiro melhor, mas deve ser utilizado de forma adequada, pensando no todo. Percebe? Desta forma vamos ter vida melhor, um país melhor, mais digno, mais justo, vamos dizer assim. Quando cada um se situar onde está e se adequar, tempo, pessoa e lugar. Porque quando eu compro consciente, pensando na produção do lugar onde eu estou, para evitar o deslocamento, para evitar o custo excessivo de combustível, por exemplo, eu estou, no mínimo, contribuindo para a camada de ozônio. Percebeu por que consumo não traz felicidade? É uma das maneiras de ficar feliz. Mas se comprar de coisa errada e de forma errada, vai trazer infelicidade, com certeza absoluta. Percebe? E a quarta dica é reinvestir no sistema de vida e no homem, pois no regime capitalista o valor do homem é reconhecido pela sua capacidade de produção. E nós não temos que sermos reconhecidos pela nossa capacidade de produção, e sim pela capacidade que nós temos de contribuir para o maior número possível de pessoas. A verdadeira autoridade não é quando você tem muito dinheiro, quando você é capaz de construir. Isso também é bom, porque sem essa capacidade a gente não consegue chegar longe. Mas precisamos utilizar essa nossa capacidade de forma adequada. Esta forma de medir as pessoas do mundo capitalista, ela está equivocada. Percebe? O que a gente tem que fazer? Temos que ser ricos, sim. Ter muito dinheiro, sim. Quanto mais, melhor. Mas esse dinheiro tem que ser utilizado de forma adequada. Precisa ser utilizado com reverência. Ser utilizado principalmente pensando no bem-estar do todo. Volto a repetir. Quando você consome produtos, por exemplo, nativos da sua região, você está pensando no todo. Olha que interessante. Você não deixou de fazer nada que você gosta. Você vai continuar fazendo das mesmas formas, só que com um diferencial. Fazendo de forma adequada. Fazendo de forma que agrada a natureza. Fazendo de forma que agrada a Deus. Deus pensa dessa forma. Tudo que ele faz é pensando no bem comum. É só você olhar a natureza. Quanta coisa abundante tem na natureza. Começa pelo ar que você respira. Você já parou para pensar na abundância que é o ar que você respira? Você coloca 1 milhão de pessoas no mesmo lugar, todo mundo vai respirar naturalmente e o ar não falta. Agora olha que interessante, apesar de não faltar, ninguém consegue utilizar mais do que necessita. Então o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar com tua riqueza nos princípios naturais. Que a sua riqueza seja abundante, que ela seja infinita, mas que ela seja empregada
de forma adequada. Assim, você será feliz com certeza absoluta e assim você terá uma riqueza divina. Agora, outra coisa importante, volta a perguntar, o consumo, baseado em tudo que a gente falou até agora, a minha pergunta de novo é, o consumo traz felicidade ou não? Qual que é a sua resposta para essa pergunta? Se você disser que sim, você errou. Se você disser que não, você também errou. Olha que interessante. Se você disser que sim, está errado. Se você disser que não, também está errado. Então, qual que é a resposta correta, Isaura, para essa questão? Consumo traz ou não felicidade? Sabe qual é a resposta correta? Depende. Depende da forma que você faz. Se você faz de forma correta, se você compra de forma consciente, se você compra tudo que você realmente precisa, necessita, parabéns para você. Está correto. Pode comprar à vontade. Tudo que você precisar, que faz bem para você, compre. Tudo aquilo que você vai utilizar, verdadeiramente compre. Mas tudo aquilo que você vai comprar, que você vai desperdiçar, não compre. Porque desta forma você está fazendo errado. Então qual que é a forma correta de fazer? É comprar aquilo que você realmente necessita. Eu conheço pessoas, por exemplo, que faz lá uma panela de comida, de arroz, por exemplo, come uma única vez e joga o restante fora, descarta. Será que esta pessoa está fazendo de forma correta? Ou será que essa pessoa está apenas utilizando porque tem muito dinheiro e está desperdiçando? Será que se guardasse esse dinheiro não seria mais interessante? Será que se doasse esse dinheiro desse desperdício não seria mais interessante? Você do outro lado, você conhece pessoas assim? Eu tenho certeza que na tua família tem gente assim. Pessoas que não se preocupam com a natureza, que não se preocupam com o produto que está consumindo. Na verdade, a pessoa não vivifica aquilo que ela tem. Ela compra lá um monte, come um pouquinho assim e o resto vai para o lixo. Percebeu? Tem muita gente fazendo isso. Olha que interessante. Uma pesquisa feita com os americanos revelou que apenas 40% das pessoas entrevistadas disseram ser felizes no ato de comprar. Ou seja, 60% disseram que não. Por quê? Porque de alguma maneira já tiveram algum tipo de sabor na hora de comprar. Comprou de forma errada, pagou um preço muito alto e por isso acha que a compra não traz felicidade. Entendeu agora por que eu perguntei para você e por que eu disse para você que o ato de consumir se traz felicidade ou não? Eu falei que a resposta correta é depende? É por isso. Porque depende da forma que você faz a bendita compra. Olha que interessante. Motivo da pesquisa: o alto consumo dos países mais desenvolvidos aumenta a diferença entre pobre e rico. Por que a compra, se for feita de forma errada, não vai trazer felicidade? Porque você não pensa no todo. Quando o país é desenvolvido, ele consome exageradamente, compra exageradamente, joga as coisas fora exageradamente só porque tem muita grana, aumenta o desequilíbrio entre os países ricos e os países pobres. Qual que é o país melhor para viver? Qual que é o mundo melhor para viver na sua concepção? Pessoas que aumentam o desequilíbrio, né? Aumenta a distância entre rico e pobre, ou um país, por exemplo, que tem uma condição mais equilibrada, onde a diferença entre o pobre e o rico não seja tão grande assim. Isso é um caso para a gente pensar. O homem moderno, o homem que pensa de forma adequada, ele vai pensar dessa forma. As pessoas que têm consciência, que têm Deus no coração, vai pensar dessa forma. O cara que não é ignorante vai pensar dessa forma, porque está cheio de pessoas que se diz ricas, né? Mas na verdade é pobre. E por que é pobre? Porque é o indivíduo que consome exageradamente, gasta exageradamente, independente da situação das demais pessoas, este cara é pobre, este cara é ignorante, porque ele não pensa no todo. Pense nisso, você que está me ouvindo aí. Agora, uma questão para refletir e para finalizar. Para finalizar, o que quero dizer aqui, o que eu falei para vocês aqui, eu quero deixar 5 ferramentas fundamentais que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor e mais. Vai diminuir ou pelo menos reduzir a desigualdade. Ok? Quais são essas ferramentas? A primeira ferramenta é amor. Com certeza absoluta,
Um indivíduo que consome de forma consciente é uma pessoa que tem muito amor. E se ela tem muito amor, ela vai pensar, antes de tudo, ela vai pensar no todo. Ela vai empregar essa ferramenta fantástica na hora de efetuar as suas compras. Ele vai pensar, será que isso que eu estou fazendo, desta forma, eu estou contribuindo para o amor possível de pessoas? Quem tem amor vai pensar desta forma. Então essa é a primeira ferramenta. A segunda é um negócio chamado sabedoria. Até porque amor sem sabedoria não serve para nada. Você tem que ter sabedoria para fazer tudo que você quer na vida. É a sabedoria que vai trazer você do ponto A e te levar ao ponto B. É a sabedoria que vai fazer você pensar, que vai fazer você refletir nas suas ações. E a partir daí, você vai chegar mais longe. Porque quem tem sabedoria, quem tem amor é milionário. Porque não tem só dinheiro, tem um requisito a mais. Porque não basta só ser rico com grana, tem que ser rico no todo. E ser rico no todo é pensar no todo. Para isso precisa de amor e sabedoria. Quem não tem essas duas coisas não é capaz de pensar e nem agir desta forma. E sabe qual que é a outra ferramenta que você precisa ter para pensar nessa questão da diminuição da desigualdade, diminuição da poluição, né? Para melhorar as questões ambientais, as questões da respiração, para melhorar inclusive a saúde pública. Sabe qual que é? É o respeito. E quando eu falo de respeito, primeiro é respeitar você mesmo. Quem respeita a si mesmo, vai respeitar as demais pessoas. Eu não consigo fazer para os outros aquilo que não tem dentro de mim. Se eu não me respeito, não tem como respeitar os outros. Então esta é a terceira ferramenta para eliminar e acabar com a desigualdade no mundo. A quarta ferramenta, sabe qual que é? É o perdão. A capacidade que você tem de perdoar você mesmo e as demais pessoas. Por exemplo, se você descobriu que até agora você fez tudo errado na hora de comprar, se perdoe em primeiro lugar e corrija a sua rota. E depois perdoe também as demais pessoas, caso você tenha algum desafeto com alguém. Então essa é a quarta ferramenta que leva qualquer ser humano a ser bem-sucedido e rico. Porque, volto a repetir, temos que ser rico. Dinheiro quanto mais melhor, desde que seja utilizado da forma correta. Porque senão aí perde a finalidade, ok? E para finalizar, a quinta ferramenta é gratidão. As pessoas verdadeiramente ricas, elas são gratas pelo que têm. E esse sentimento de gratidão faz com que elas não haja com desperdício. O sentimento de gratidão faz com que ela vivifique as coisas. Quando ela compra uma roupa, por exemplo, ela vai usar até o fim. Ela jamais vai comprar uma camisa que ela não vai utilizar. Ela vai comprar aquilo que verdadeiramente vai utilizar. Aquilo que verdadeiramente tem uma finalidade. Se ela comprar comida, ela vai comprar a comida e vai comer toda a comida. Se ela comprar uma banana, ela vai comer a banana. Não vai comprar para jogar fora. Pessoas que têm gratidão não agem dessa maneira. Pessoas sem gratidão são pessoas de alto nível. São pessoas milionárias, bilhardárias. Você pode ver que a maioria dos multimilionários, eles pensam dessa forma. A maioria. Tem alguns tontos por aí, alguns tolos por aí que quer se amostrar, né? Mas a maioria são pessoas muito boas e que colaboram com muita gente. E quando vai fazer as coisas são simples. Vive de forma mais simples, sem muita ostentação. E isto é importante. Percebeu, pessoal? Então este era o nosso papo de hoje para finalizar o mês. Era responder, se consumo traz felicidade? Acabamos de ver que a resposta para isso é depende. Depende de como você vai consumir. Depende de como você vai ter as suas ações. Depende de como você vai utilizar bem o dinheiro. A partir daí, se você fizer tudo certo, consumir é muito bom e é maravilhoso consumir. Principalmente consumir aquilo que você realmente vai utilizar, que vai ser bom para você e principalmente para a sua família. Quero agradecer a companhia de vocês durante esse mês todo. Espero sinceramente que os nossos vídeos tenham impactado você, que tenha sido de grande valia para você nos nossos conteúdos. Espero sinceramente que por meio deles a sua vida ficou melhor. E se isso aconteceu, se você verdadeiramente gostou, comente aí com teus amigos, compartilhe com teus amigos,
Leve essa ideia para mais pessoas, para que elas também consigam ter uma vida melhor. Porque este é o principal objetivo do ASEM, é contribuir para o maior número possível de pessoas. Nós estamos aqui trabalhando para que a nossa informação atinja o seu coração e faça de você uma pessoa melhor. Faça de você uma pessoa que tenha Deus dentro do coração, que tenha muito amor, muito respeito, muita sabedoria, muito perdão e muita gratidão. Muito obrigado e até o próximo vídeo.